Hi guys, today we're gonna talk about present and past continuous. Então hoje a gente vai falar sobre o presente e o passado contínuo em língua inglesa. Antes da gente trabalhar especificamente isso, eu vou trazer para vocês, vamos relembrar alguns verbos, tá? Então vamos relembrar aí a pronúncia e também o significado, tá? Então esse primeiro aí, do. Repeat after me, please. Do. Very good. Do é o verbo fazer, tá? Study. Study é estudar. Repeat, please. Watch. Watch. Very good. Assistir. Read. Ler. Very good. Speak. Speak. Falar. Very good. Walk. Caminhar, andar. Jump, pular. Dance, dançar. Type, digitar, ou no computador ou no telefone. Hug, abraçar. Swim, nadar. Sing, cantar. Então, esses são alguns verbos aí que vocês já conhecem, mas só para a gente relembrar. Nós vamos usar esses verbos para a construção aí do present and past continuous, tá? Então, o que é o present continuous? Vamos começar com o presente. São actions in the present. São as ações que acontecem, que estão acontecendo ali no momento presente. Em português, como que a gente descreve uma ação, algo que está acontecendo no momento? A gente usa o verbo estar, mais o verbo principal com o NDO, e aí fica, por exemplo, ela está estudando. Então, o que ela está fazendo agora? O que ela está fazendo agora, no presente? Ela está estudando, tá? In English, the same thing, very simple. Então, em inglês é a mesma coisa, bem simples. Verb to be, mais o verb principal, né? The main verb, mais o ing. Então, em vez de ser mais NDO como é em português, a gente acrescenta o ing. She is studying, tá? Então, ela está estudando. She is studying. Very simple. Nice, ok? What are you doing? Lembra que o verbo do é fazer, né? Então, doing é fazendo. O que você está fazendo? Ou o que vocês estão fazendo. Lembre-se que you a gente usa tanto no singular você quanto no plural vocês. Então, what are you doing? Bem, eu vou dizer para vocês o que é que vocês estão fazendo. You are watching a video on YouTube. Vocês estão assistindo um vídeo no YouTube, né? Então, mas vamos supor que vocês estão perguntando para mim, what are you doing? Vou arrumar uma coisa para fazer agora. What am I doing? I am reading. I'm reading a book, ok? Então tá, I, o sujeito, né, o pronome pessoal, am, do verbo to be, verb to be, e aí o read, que é o verbo ler, mais o ing para ficar no gerúndio. I am reading, ok? Eu estou lendo. E agora, o que let's say something. What is she doing? O que essa mulher aí tá fazendo? What is she doing? Lembre-se que para mulher a gente usa she, né? What is she doing? Ça va? Bonjour, je m'appelle Julie. Como tu t'appelles? Very good. She is speaking French. Okay, so she is speaking French. Now, what is he doing? Very good. He is walking. Ele está caminhando ou ele está andando. Now, what is she doing?
She is jumping. Very good. She's jumping. She's very happy. Ela está muito feliz. She's jumping. Ela está pulando. Now, what are they doing? Então, lembre-se, primeiro, para perguntar sobre mulher, eu utilizei o she, né? What is she doing? E aí, depois, para me referir ao homem, eu falei, what is he doing? Mas agora, ó, or they, eu estou utilizando aí o they. Então, tá no plural, né? Então, vai ter mais de uma pessoa. Prestem atenção. What are they doing? They are dancing. Very good. Now, what is he doing? He is typing. Now, what are they doing again? O que eles estão fazendo de novo? O que eles estão fazendo? They are hugging. Very good. E note que o verbo hug, quando ele vai para o gerúndio, né, quando ele ganha esse formato aí, esse ing, ele repete o Gzinho aí, ó. Então, no seu formato original é só H-U-G, né? Hug. Mas aí quando vai para o gerúndio ele ganha um G a mais ali, tá? Então fica hugging. Now, what is it doing? Então agora eu não estou usando nem he, nem she, nem you, nem they. Agora eu estou utilizando o it. E o it a gente usa para quê? Para coisas, objetos e animais, né? Então, what is it doing? Keep swimming, keep swimming. So, it, a gente está se referindo aí a Dory, né? Porque Dory é um peixinho lá daquele filme Procurando Nemo, né? Finding Nemo. E para nos referirmos a animais, a gente utiliza it em inglês, lembra? Objetos e animais. E aí, it is singing. It's singing. It is singing. Very good. Now, what are they doing? What are they doing? They are swimming. Very good. They are swimming. E aí, gente, o verbo swim, do mesmo jeito que aconteceu com hug, que ganhou um Gzinho a mais, no swim, o verbo swim ganhou outro M, tá? Então ficou swimming com dois M's, ok? E aí, outra coisa interessante, quando a gente se refere a objetos e animais no singular, a gente utiliza o it. Mas se for no plural, a gente utiliza o they, que é o mesmo que utilizamos para pessoas, ok? But now we need to know the past continuous. Mas agora a gente precisa saber sobre o passado contínuo. O que significa o passado contínuo? É quando a gente está falando de uma ação que aconteceu, que estava acontecendo no passado. Então, é muito parecido com o present continuous. A diferença, e o verbo principal fica do mesmo jeito com o NDO ali no gerúndio. O que muda é que o verbo estar vai para o passado. Em inglês, o verbo to be vai para o past tense, tá? Então, em português fica, em vez de eu dizer ela está estudando, eu digo ela estava estudando. Então, o que ela estava fazendo? O que ela estava fazendo? Ela estava estudando. In English, the same thing, a mesma coisa em inglês. Em vez de a gente dizer she is studying, se eu quero me referir a algo que ela estava fazendo no passado, eu digo she was studying. Então, em vez de is, was, ok? Então, agora vamos fazer um jogo da memória. A gente vai falar sobre todas aquelas ações que nós vimos até agora, mas vamos nos referir a elas no passado, tá? Então, a primeira coisa que eu falei para vocês que eu estava fazendo quando eu peguei esse livro aqui, when I got this book, what was I doing? Tá? O que era que eu estava fazendo naquela hora que eu peguei o livro? I was reading.
tá? Então, em vez de eu falar I am reading, eu tô lendo agora. I was reading, eu estava lendo, ok? Awesome. E aí, aquela mulher lá de chapéu, quando ela apareceu a primeira vez, o que era que ela estava fazendo? Jogo da memória, hein? Tentem lembrar. Very good. She was speaking French, tá? Então, se eu digo no presente, eu digo she is speaking French. Ela está falando francês. Mas eu estou falando de algo que aconteceu no passado. Então, eu digo ela estava falando francês. She was speaking French. E aí, quando aquele homem apareceu a primeira vez, qual foi a ação que ele estava fazendo? Very good. He was walking, tá? Então, quando a gente estava vendo ali acontecendo naquele momento, a gente falou he is walking, ele está andando, mas agora é no passado. E aí, para a gente se referir ao que ele estava fazendo, a gente diz he was walking, ok? Very good. E aí, depois a mulher apareceu novamente. O que era que ela estava fazendo? Very good. She was jumping. She was jumping. Very good. You have good memory. Vocês têm uma boa memória. Ela estava pulando. Very good. E depois o casal apareceu fazendo alguma coisa. O que foi a primeira coisa que o casal estava fazendo? They were dancing. Very good. They were dancing. Eles estavam dançando. Olha, até agora o verbo to be no passado era was, né? I was, she was, he was. Mas agora no plural, com they, em vez de a gente dizer was, é were, tá? Então, repeat after me. They were dancing. Very good. Ok. E aí, depois disso, apareceu o homem de novo. E ele estava fazendo o quê? Vocês lembram? He was typing. Ele estava digitando. Very good. E aí, o casal fez outra coisa junto, estava fazendo alguma outra coisa junto. O que era que eles estavam fazendo? Very good. They were hugging. Awesome. Very good. E aí apareceu Dory, tá? E o que foi que Dory fez? O que era que Dory estava fazendo? What was Dory doing? It was singing. Very good. It was singing. E aí depois Nemo se juntou a Dory. Vamos forçar nossa memória. O que eles estavam fazendo juntos? They were swimming. They were swimming. Very good. Look, very simple. Então vejam, muito simples, tá? No presente, I am reading. No passado, I was reading, tá? E aí, no presente, a gente utiliza o verbo to be no presente e no passado contínuo, a gente utiliza o verbo to be no passado. A única diferença para o presente e para o passado é essa, muito simples, tá? E o verbo to be no passado, o verbo to be no presente vocês já sabem muito bem. O verbo to be no passado, was, I was, he was, she was, it was. E aí o they, a gente fala they were, tá? Como vocês viram aí. Então, quando é no plural, a gente usa they were, ok? Então, a gente utiliza o were. Muito simples, muito fácil. Mas aí, junto com esse vídeo, vai ter um material de apoio para vocês estudarem e a gente tira as dúvidas na próxima aula síncrona, ok? I hope you liked it. Have a good week. Bye bye.